Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Dom Gossete com E.W. Kenyon, capítulo 31, Cura na Redenção. Vimos a cura para o mundo em nome de Jesus. Agora vamos ver a cura para o homem que desfruta da plenitude de seus privilégios em Cristo. Isaías 53 é uma previsão do ministério público de Jesus e seu sacrifício substitutivo. Trata-se de uma profecia velada, mas depois mostrada pela revelação paulina como pertencente a nós. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías 53:3. Ele foi uma raiz de terra seca, mais precioso para o Pai, embora condenado pelo mundo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Isaías 53, 3 e 4. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Isaías 52, 14. Na margem da Bíblia de referência cruzada consta: os homens estavam atônitos com ele, porque sua aparência estava tão deformada que não parecia um homem e sua figura não parecia ser humana. E continua: assim muitos se admirarão dele. Seu rosto estava tão desfigurado, tornando-o tão diferente de um homem, e sua forma diferente dos filhos dos homens. Sua aparência não era de um homem, e sua figura não mais parecia a de um homem. Ele foi feito pecado com o nosso pecado, sob o domínio de Satanás. Essa é a descrição do Espírito de Jesus, não de seu corpo. Ele foi feito doenças e enfermidade, e quando essas doenças vieram sobre seu precioso espírito, ele deixou de parecer um homem. O coração não pode aceitar isso. A razão fica perplexa diante de declarações como esta. Ele foi castigado por Deus atingido e afligido. Isaías 53, 4. Foi Deus que colocou nossas enfermidades sobre ele. Foi a justiça que exigia uma recompensa por nossas ofensas. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 5. A enfermidade é espiritual. Agora, pode-se ver que a enfermidade foi curada espiritualmente. Deus não trata a enfermidade fisicamente. A doença hoje é espiritual. Eu descobri que quando posso provar pela palavra a um homem doente que nossas enfermidades foram lançadas sobre Jesus, ele aceita esse fato, é instantaneamente curado. Enquanto pensarmos que a enfermidade é puramente física, não obteremos nossa libertação. Mas quando entendermos que ela é espiritual e que precisa ser curada pela palavra de Deus, lembre-se que ele disse: ele enviou a sua palavra
e os curou. Salmos 107:20. Então, a cura se tornará uma realidade. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Isso foi espiritual. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Esse esmagar foi espiritual. Os ferimentos que os soldados fizeram não tiraram o pecado. Porque, se o tivessem tirado, o pecado seria uma coisa física, algo relativo a conhecimento sensorial. A justiça humana lida apenas com as evidências dos sentidos, não o que os homens pensam, mas o que ele diz ou não. Não, Jesus suportou sofrimentos que os sentidos não podem compreender. Eles permanecem mudos e inipotentes na presença da grande tragédia que aconteceu no Calvário. Não foram os ferimentos físicos feitos pelo oficial romano, foram as feridas que a justiça impôs sobre seu espírito. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Todavia agradou a Jeová feri-lo, ele o fez enfermar. Anotação marginal da versão revisada. O amor pode ver a humanidade redimida. A fé pode ver uma nova criação. Deus fez Cristo ficar doente com a nossa enfermidade. Não precisamos estar doentes. Somente a ignorância dos nossos direitos ou a recusa em agir sobre a palavra pode nos manter doentes. Ele o fez pecado com o nosso pecado. Não precisamos permanecer no pecado. Ele tornou-se pecado para que pudéssemos ser justos. Ele foi para o inferno para que pudéssemos ir para o céu. Ele foi enfraquecido para nos tornar fortes. Ele tomou o nosso lugar, satisfez todas as necessidades, satisfez todas as reivindicações de justiça e nos libertou. Se esse for o caso, a doença do crente está errada, assim como a fraqueza e qualquer outra coisa que Satanás trouxe sobre o homem estão erradas, porque Cristo já sofreu para acabar com elas. Alguns fatos sobre a vida espiritual. Na mente do Pai, nós somos super-homens, somos conquistadores e vencedores. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5, 4 e 5. Foi a nossa fé que nos introduziu na família de vencedores. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ressurgiu para nossa justificação. Nós cremos que, no momento em que o recebemos como nosso Salvador e o confessamos como nosso Senhor, Deus nos toma para sermos seus filhos e nos dá a vida eterna. Isso nos inclui na esfera de vencedores. Somos super-homens e super-mulheres. A cura e a vitória são nossas. Elas são nossas sem pedirmos. Tudo o que precisamos fazer é simplesmente saber disso e louvar o Senhor por isso. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus 4,14. A versão King James registra: agarremo-nos à nossa confissão. Devemos manter firme a nossa confissão. Qual é a nossa confissão? É que somos uma nova criação, que o pecado foi afastado e que nós somos os justos de Deus em Cristo.
Nós confessamos, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53:4. A nossa confissão é que ele foi castigado por Deus com nossas enfermidades e fraquezas, e agora por suas feridas nós estamos completamente curados. Pecado e doença foram afastados, e em nome de Jesus temos domínio sobre Satanás e sobre a obra de suas mãos. Em nome de Jesus nós expulsamos demônios. Em seu nome impomos as mãos aos doentes e eles se recuperam. Se podemos expulsar demônios, podemos também ordenar ao demônio enfermidade que saia do nosso corpo, porque a doença foi provocada por um demônio e está sendo desenvolvida por um demônio. Nós dizemos, em nome de Jesus, enfermidade, saia deste corpo. Esse demônio é obrigado a obedecer ao nome de Jesus. Quando Jesus surgiu dentre os mortos, ele o fez porque ele e nós venceu Satanás. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. O triunfo de Jesus é nosso triunfo. A vitória de Jesus é nossa vitória. Ele não fez nada para si mesmo. Ele fez tudo em nosso favor. Hoje nós somos mais que vencedores por meio dele, que nos amou. Jamais devemos falar sobre doenças. Quando contamos nossos problemas às pessoas, é sempre para obter a compaixão delas. Esse problema veio do adversário. Quando contamos nossos problemas, estamos dando o nosso testemunho da capacidade de Satanás de nos pôr em dificuldade. Quando falamos de nossas enfermidades, estamos enaltecendo o adversário que teve a capacidade de colocar aquela enfermidade sobre nós. Quando confessamos nossa falta de força ou capacidade, confessamos que Satanás nos cegou tanto que não podemos desfrutar nossos direitos e privilégios. A oração de incredulidade nunca gera fé. Quando você ora por fé, confessa sua incredulidade. Isso aumenta suas dúvidas, porque a oração nunca é ouvida. Quem duvida sempre ora por outras coisas que não são suas. Deus o abençoou com toda a bênção espiritual que governa cada necessidade espiritual. A redenção nunca foi vista como uma realidade para ele. É uma teoria, um credo, uma doutrina. Ele espera evidência experimental dela. Satanás se aproveita da nossa ignorância da redenção e coloca enfermidade sobre nós, mantendo-nos em servidão. O derrotado, o diabo, mantém seu senhor, o crente, em servidão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmos 27:1. Deus fez de Cristo a nossa sabedoria. Ele o fez ser redenção para nós. Se isso for verdade, Satanás não tem o direito de reinar sobre nós com doença, fraqueza ou fracasso. Sempre que falamos dos nossos problemas, enaltecemos aquele que os colocou sobre nós. Nossa confissão deveria ser que Deus é hoje a nossa força, nossa sabedoria, nossa completa e perfeita redenção, nossa santificação e nossa justiça. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Hoje, o nome de Jesus nos nossos lábios pode vencer enfermidades e doenças. Esse nome pode produzir coragem e vitória ao derrotado e abatido. Capítulo 32. Como permanecer doente. Dom Gossete. Aqui estão algumas maneiras de permanecer doente. Evite-as a todo custo. Número 1. Fale aos outros sobre suas enfermidades. Isso
não apenas produzirá compaixão e atenção, dará a você um bom assunto de conversa e irá desencorajar a fé de outros que precisam confiar em Deus por cura e saúde. 2. Fale assim: quando se trata de cura, eu sou exatamente como Tomé, tenho de ver, senão jamais crerei. Ou, é difícil demais crer em Deus nesses dias, eu tenho uma fé muito pequena, tento crer em Deus, mas isso simplesmente não funciona. 3. Está aqui outra frase que irá manter você doente. Eu devo ser como o apóstolo Paulo, devo ficar com um espinho na carne. Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse retirado, mas seu pedido foi negado. Por isso, minha enfermidade deve ser meu espinho na carne. Observe, espinho na carne de Paulo foi um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo em razão da abundância de revelação que Deus lhe havia concedido. 4. Converse com alguém que fica doente a maior parte do tempo e conseguirá dicas sobre como lograr os mesmos resultados. Por exemplo, essa pessoa diz: tudo o que sei sobre o que a Bíblia diz acerca da cura é sobre o espinho na carne de Paulo, os tumores de Jó e a dor de estômago de Timóteo, e da vez em que Paulo deixou para trás doente um de seus ajudantes. Agora, se a cura deveria ser feita, certamente um grande homem como Paulo teria sido capaz de torná-la realidade. 5. Se você quiser permanecer doente, aqui está uma lista do que nunca deve dizer. Por suas feridas eu sou curado. Isaías 53:5, 1 Pedro 2:24. Isso honraria corajosamente o que Cristo providenciou quando foi ferido para a cura de seu povo. Nunca confesse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Se dissesse isso, você estaria concordando com Deus, e isso não o ajudaria a permanecer doente. Ao falar dessa forma, você trará honra e glória ao amado Filho de Deus, que sofreu tal punição para que você pudesse ser curado. Nunca diga: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Isso seria admitir que o Cristo que curou os doentes ao andar pelas praias da Galileia é o mesmo hoje em sua compaixão, poder e disposição para curar. Isso não será conveniente se você quiser continuar doente. 6. Fale sempre às outras pessoas sobre suas operações, aflições e problemas de saúde em geral. Isso o distinguirá como alguém que realmente viveu e o manterá no nível da vida natural, em vez da vida sobrenatural que Cristo veio dar. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. 7. Se você alguma vez recebeu cura ou uma resposta milagrosa à oração, não fale a respeito. Isso pode fazer que você pense que Deus pode curar novamente e que você não mais ficará doente. Especialize-se em falar aos outros sobre aqueles que supostamente morreram confiando em Deus. Diga: eu conheço um homem de Deus, um verdadeiro cristão, e se Deus não curou um maravilhoso cristão como ele, não há esperança para mim. 8. Se um de seus entes queridos ou parentes morreu de alguma doença, fale disso com frequência. Diga: eu tive fé em Deus durante muito tempo, mas o fato de ele não ter curado meu amado levou-me a perder toda a fé em cura. Seja amargo contra Deus. 9. Sempre que ouvir um maravilhoso testemunho de cura na rádio ou na TV, ou ler a respeito de um milagre, não se esqueça de zombar e lançar dúvidas sobre sua autenticidade. Declare que provavelmente houve um erro no diagnóstico ou alguém para desacreditar o que Deus fez. 10. Diga sempre:
Eu não consigo minha cura. Deus não quer atender a minha necessidade. Receio ser melhor fazer algo mais do que confiar em Deus. Eu sou fraco demais em minha fé. Satanás é poderoso demais e um opressor terrível. Eu tentei antes, mas fui derrotado. Estou preocupado demais se isso se tratar de câncer. Parece que estou destinado a permanecer sob servidão física. Muitas pessoas têm orado por mim, mas não tenho tido resultados. Minha fé está aniquilada. Por que eu deveria louvar o Senhor? Eu estou muito desanimado. Se você quer permanecer doente, apenas pratique esses 10 passos. Se você está doente e cansado de permanecer doente, então confesse exatamente o oposto e conseguirá os benefícios. O que você confessa é exatamente o que possui, tanto a doença como a enfermidade. Deus abençoe a sua vida, você que chegou até aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!